Boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, é dia de estudar um pouquinho mais, não é, galera? E nós precisamos estudar bastante. E a cada dia mais. Mas hoje nós vamos estudar, corrigir uma aula programada. Eu tô achando que a aula programada é dessa semana, mas não tem, se for, não tem problema, eu vou corrigir agora. E aí já fica até mais fácil para vocês enviarem ela para a gente, ok? Atividade suplementar, atividade suplementar, capítulo 9, ok? Atividade suplementar no capítulo 9. Se vocês puderem já olhar ali para mim. Atividade suplementar, capítulo 9. Se vocês estiverem com o livro, não se preocupem que depois eu vou liberar o gabarito para vocês no final da aula, tá? Finalzinho da aula eu já libero o gabarito para vocês. Ok, gente, vamos lá, eu já vou compartilhar com vocês o livro para nós começarmos a correção. Vamos aqui. Página... Meu Deus, que página que é essa? Eu não consigo enxergar, gente, essa página aqui. Só um minutinho. Ver se agora a gente consegue. Página 19 do livro da atividade suplementar. Repensando o papel da tecnologia. Eu não ia ler esse texto, mas eu acho interessante ler para vocês entenderem melhor na hora de nós fazermos a interpretação dele, ok? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui para enxergar. Repensando o papel da tecnologia. Com os avanços da tecnologia, o mundo tem vivenciado transformações constantes. Você já parou para pensar, por exemplo, como era o mundo quando não existia internet? Vocês conseguem imaginar isso, gente? Vocês que nasceram na era tecnológica? Já vimos sobre um texto desse no livro, né? No capítulo 9, quando nós corrigimos o livro de vocês. Agora é atividade suplementar. E como você imagina que será a vida dos seres humanos daqui a algumas décadas? Vamos ver o texto a seguir. Olha que interessante esse texto. Pesquisadores fazem previsões para o mundo em 2069. Você consegue imaginar como serão os carros e as cidades no futuro? Foi com questões como esta em mente que um grupo de 6 estudiosos e futuristas da Grã-Bretanha se reuniu em agosto para imaginar o mundo daqui a 50 anos, em uma pesquisa feita em parceria com a empresa Samsung. No relatório chamado Samsung KX50 The Future in Focus, Samsung KX50, o futuro em foco em tradução livre. Os especialistas especulam sobre inovações no planeta em 2069, como em casas, na alimentação e em viagens. A seguir, vamos conferir algumas das projeções feitas nesse relatório. Olhem essa primeira aqui, que interessante. Alimentação à base de insetos. Segundo a publicação, em 50 anos, os churrascos e hambúrgueres serão feitos à base de vermes e insetos que estarão cada vez mais presentes na dieta humana. Para chegar a essa conclusão, a pesquisa levou em conta indicativos de que a população mundial deve seguir crescendo e de que não haverá alguns alimentos como carnes para todas as pessoas. Olha só, gente, você vai pedir um lanche, um hambúrguer, e a carne é feita, né? O hambúrguer ali é feito de vermes e de insetos. Delícia! Casas que se limpam sozinhas. Isso é interessante. Se essa aposta se tornar mesmo realidade, você não precisará mais se preocupar em arrumar o quarto. Com os robôs do futuro, as casas ficarão limpas sem a interferência humana. A previsão é de que, para todas as tarefas feitas pelas pessoas, exista um robô para ajudar.
Viagens de foguete. Atualmente, uma viagem de avião de Londres, na Inglaterra, para Nova York, nos Estados Unidos, leva cerca de 8 horas. Mas, como a tecnologia dos foguetes tem evoluído nos últimos anos, os estudiosos acreditam que um trajeto parecido poderá ser feito em 40 minutos no futuro. Olha só, 40 minutos? Daqui a 40 minutos eu estou ali da Inglaterra para Nova York. Isso sem contar as viagens para fora do planeta, que se tornariam opções para as férias, por exemplo. Olha só, vou em Marte, vou na Lua. Arranha-céus invertidos. Como assim, gente? Arranha-céus invertidos. Outra aposta do relatório está em prédios, de moradias e prédios comerciais, embaixo da terra. Eles vão crescer para baixo. De acordo com o estudo, esse tipo de construção não tem risco de desabamento e deixa o solo da superfície livre para outros tipos de uso. Vamos continuar vendo ali na outra página. Impressoras 3D na medicina. Hoje há diversas pesquisas científicas que estudam a criação de órgãos artificiais para substituir os que não estejam saudáveis em humanos. O palpite do estudo é que, no futuro, essa tecnologia estará desenvolvida a ponto de ser possível criar quase qualquer parte do corpo em impressoras 3D. Olha aí que simples, gente. Muito fácil, não é? O texto 1 apresenta algumas projeções feitas por pesquisadores sobre inovações que poderão ocorrer no planeta daqui a algumas décadas. O objetivo do texto é contar uma história ou narrar algum acontecimento, verídico ou não, expressar uma opinião, desenvolvendo ideias com a intenção de convencer o leitor, informar o leitor a respeito de um objeto, de um fato, de um estudo específico, ou instruir o leitor interlocutor, por isso o predomínio dos verbos no infinitivo. Então, o objetivo principal desse texto é expressar uma opinião, desenvolvendo ideias com a intenção de convencer o leitor. Letra... Não, gente, desculpa. Eu estou lendo aqui a letra B, a letra C que é a resposta correta. Me perdoem, eu li aqui, eu estava vendo uma outra coisa, duas coisas ao mesmo tempo, não dá certo então, não é? A resposta correta, de acordo com o objetivo desse texto, é informar o leitor a respeito de... Não, tá certo, a letra B mesmo. Deixa eu ver aqui se eu estou no livro correto. Só um minutinho, por favor. Repensando, deixa eu só ver o título aqui. Repensando o papel da tecnologia, isso mesmo. Letra C é a resposta correta, não precisamos nem pensar ali de acordo com o texto, né? O objetivo do texto ali é informar os leitores sobre a realização de uma pesquisa feita, né, para prever como o mundo poderá estar em 2069, né, mostrando conclusões pelas quais eles chegaram. Então, é informar, letra C. Ok? 2. De acordo com o objetivo, considerando o conteúdo do texto, responda ao que se pede. Com que objetivo os pesquisadores se reuniram ao dar início aos estudos? Eles se reuniram a fim de pensar em como o mundo poderá estar em 50 anos. Né? Tema de uma pesquisa realizada em parceria com a empresa Samsung, correto? Então, ali, estão as carnes em 50 anos apenas... Ah, tá. Outra coisa que eu estava lendo ali, perdoe. Agora vamos aqui, então a letra B. No relatório que resultou da pesquisa, os estudiosos fizeram algumas projeções, como cada uma dessas projeções é introduzida graficamente no texto 1, antes da descrição de cada uma, o leitor já consegue prever do que se trata? Ali ele está observando, né, cada uma dessas projeções descritas no texto,
introduzida por intertítulos. Se você observar ali no texto, todas elas têm um intertítulo, os quais já antecipam ao leitor sobre aquilo que vai se tratar o texto em si, correto? Aqui na letra C, a tecnologia está relacionada às projeções feitas no futuro? Tecnologia, gente? Sim, claro, não é? Por quê? Explique. Algumas dessas projeções feitas no estudo estão relacionadas aos avanços tecnológicos, como a existência de robôs para realizar todo tipo de tarefa doméstica, a evolução dos foguetes para uso em viagens internacionais e fora do planeta, a construção de prédios embaixo da terra e a criação de partes do corpo humano em impressora 3D. Correto? Então, tudo isso ali de acordo com o texto. É só copiar aqueles subtópicos ali. Ok? Agora, nós vamos aqui para a letra D. Em sua opinião, qual das projeções apresentadas seria mais positiva para o planeta? Alguma delas poderia representar um problema? Se você fosse dar a sua opinião ali, né? Claro que você vai dar a sua opinião nesse contexto ali. Qual delas você acha que vai representar algum problema? Para quem gosta de comer um pouquinho ali, vai falar que os lanches, né, feitos com vermes e insetos não ficaria muito bom. E o que vocês imaginam? Qual delas você acha que vai ser um problema para você, na sua opinião? Ou numa opinião geral, assim, de acordo com você e seus amigos? E aí, gente, o que vocês pensam disso? Qual a opinião que vocês colocariam ali? Pensem, reflitam e respondam. Tem alguém me escrevendo alguma coisa? A mais positiva, impressora 3D. Eu acho muito interessante isso dali. A positiva seria essa, né? Aí o Daniel já fala, dependendo do órgão, não é? E se for o coração? E se precisar de um coração? É complicado, não é, gente? Não sabemos, né? Não consigo nem imaginar isso dali, essas coisas. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Acho que não tem. Uhum, exatamente, exatamente. Bem, isso não, a gente começa a ler aquilo dali, mas não sabemos exatamente se será dessa forma mesmo, ou se vai mudar alguma coisa. Há pessoas que falam que daqui a algum tempo o mundo ficará pior, não é? Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ali. Mas continuando lá, reflitam um pouquinho para vocês responderem a essa questão ali, correto? Então agora nós vamos para o texto 2, a questão número 3. Deixa eu ver se já acabou aqui embaixo, gente. Tá certo, né? Agora é aqui na outra página, sim. Texto 2. Olá, jornal. Olá, jornal Joca. Só um minutinho. Um minutinho, por favor, ali, gente. Ok, vamos lá. Li a reportagem, pesquisadores fazem previsões para o mundo em 2069 e achei bem interessante como deduzem o futuro do mundo. Acredito que não será como diz a matéria. Acho que o mundo em 2069 já estará doente, pois os homens não cuidam bem da Terra. Isso me leva a crer que nesse ano o mundo já estará perdido em relação à natureza ou ao estado de poluição do ar. Obrigado, Rian.
A maioria das revistas e dos jornais, tanto em suas páginas impressoras quanto online, possui uma aba ou seção destinada à expressão das opiniões de seus leitores, os quais podem enviar cartas, e-mails ou comentários virtuais sobre alguma matéria jornalística. O texto 2 é uma carta de leitor. Sobre ele, vamos responder essas próximas questões. Em qual veículo de comunicação foi publicado esse texto? Então, se você observar aqui, ó, www.jornaljoca.com.br. Então, foi publicado no jornal, no site do jornal Joca, correto? Foi publicado no site do jornal Joca. Agora aqui a letra B, quem é o remetente da mensagem? Em que parte da carta essa informação se encontra? O remetente da mensagem é esse rapaz aqui, ó. Aqui está escrito Rian, certo? E está no final da carta. Então, quem é o remetente da mensagem é o Rian e essa informação está no final da carta. Quem é o destinatário da mensagem? Essa informação é dada no início ou no final da carta? Quem é o destinatário? É o jornal Joca. É o jornal Joca e ela está no início do texto aqui, ó. Olá, jornal Joca. O destinatário são eles, essa informação é dada no início da carta. Correto? Agora aqui a letra D. Qual texto motivou a produção dessa mensagem e como você o identificou? O texto a qual a carta se refere é o que nós acabamos de ler ali, que os pesquisadores fazem previsões para o mundo em 2069. É sobre esse texto, né? E essa informação é dada no corpo do texto, logo no início da carta, quando ele fala ali que o mundo, né, em 2069 já estará doente. Ok? Agora aqui é número 4. A função social da carta do leitor é abrir espaço para que ele se coloque de forma crítica em relação ao que é publicado, formulando perguntas, reclamações, elogios ou até mesmo sugestões que podem ser visualizados pelo público. Assinale as características que, de maneira geral, devem ser observadas em uma carta do leitor. Numa carta do leitor, existe textos breves e escritos em primeira pessoa? Sim. Existe uma linguagem simples, clara e direta? Sim. Existe temas atuais e de caráter subjetivo? Não. Subjetivo não. Temas atuais. Existe a presença de destinatário e remetente? Sim. Existe a presença de imagens e outros elementos visuais? Não. Não temos. Existe textos expositivos, argumentativos? Sim. Linguagem informal e impessoal? Também não. Então, ali, o que nós podemos dizer que as características que temos numa carta do leitor é textos breves e escritos em primeira pessoa, linguagem simples, clara e direta, presença de destinatário e remetente, textos expositivos, argumentativos. Correto? Agora nós vamos para a próxima página 22. Só um pouquinho, deixa eu colocar isso. É possível afirmar que a escrita de uma carta do leitor constitui um exercício de cidadania? Sim, constitui um exercício de cidadania. A carta do leitor, ela constitui sim um exercício de cidadania, pois por meio dela é possível estabelecer discussões produtivas sobre assuntos de interesse da comunidade. Ok, gente? Então, podemos dizer sim que você pratica um exercício de cidadania quando você escreve uma carta ao leitor. E na número 5, na carta lida, o leitor concorda ou discorda daquilo que é informado no texto 1? Que argumentos ele utiliza para isso? Então, ali o leitor, ele discorda que acredita que o futuro do mundo não será como diz a matéria. Ele já começa citando ali no texto. Então, para justificar o posicionamento dele ali, ele argumenta que, pelo fato de os seres humanos não estarem cuidando bem
do planeta, né, cuidando bem da Terra, agora, no momento presente em que nós estamos vivendo. Ele diz que em 2069 o mundo vai passar por graves problemas, o mundo passará por graves problemas, correto? Agora, agora é a sua vez. Olha só, de novo aqui, bacana. De emitir uma opinião sobre o conteúdo do texto 1. No espaço a seguir, escreva uma carta do leitor comentando o que você achou desse texto. Lembre-se de seguir adequadamente a estrutura da carta. Então, o que você achou? O que você diria? O que você escreveria? Se você fosse responder a carta do texto 1, o texto, se você fosse responder o texto 1 através de uma carta do leitor. Então, o que você escreveria aqui, se fosse publicado depois em algum jornal ou no site que saiu esse texto 1? Qual seria o seu posicionamento a respeito? Ok? Vamos lá agora para a próxima página, porque essa resposta aqui é pessoal e eu vou deixar que vocês pensem, reflitam e escrevam depois sobre o assunto. Correto? Agora ali no exercício número 7, observe o uso da crase. Só um minutinho, gente, deixa eu ver um negócio aqui. Meu Deus, estou perdida hoje. Olhem aqui. Número 7, observe o uso da crase no segmento do trecho do texto 1. Segundo a publicação, em 50 anos, os churrascos e hambúrgueres serão feitos à base de vermes e insetos, que estarão cada vez mais presentes na dieta humana. No caso, a crase se justifica porque aqui onde, se vocês observarem ali, serão feitos à base. Esse A ali está com crase, é uma locução prepositiva formada por palavra feminina, é uma locução adverbial que contém o substantivo feminino, é uma locução adjetiva iniciada pela preposição a, é uma locução conjuntiva que contém o artigo a. Então, se você observar ali a base, ela é uma locução prepositiva formada por palavra feminina, correto? Letra A. A número 8, assinale a alternativa em que o uso da crase está adequado. O leitor mostrou-se pessimista sobre como estará a Terra no futuro. A minha tia aqui mostrou-se pessimista sobre a Terra. Aqui está referindo-se ao planeta, então aqui não há necessidade de utilizar a crase. Minha tia irá à Terra da Garoa nas suas próximas férias. Aqui sim podemos utilizar a crase porque a palavra terra, ela veio determinada. Terra de quê? Terra da garoa. Então aqui nós temos que utilizar a crase. O professor o ensinou a escrever uma carta de leitor. Escrever é verbo, não uso crase antes de verbo. Regressamos a casa depois de um mês de viagem. Como a palavra casa não está determinada, não se usa crase. O jornalista leu a carta com muita determinação. Aqui também não pede artigo, porque temos um verbo que não pede preposição. Então, apenas leu o quê? A carta, apenas o artigo. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Isso. Justifique o uso do acento grave na alternativa que você assinalou. Usa-se crase, porque a palavra terra veio determinada. Correto? Agora aqui o exercício número 9. Leia o comentário sobre o texto 1 e insira o acento grave, quando for necessário. De acordo com o texto 1, até 2069, as cidades e todo o planeta passarão por diversas mudanças associadas às casas, à alimentação, às viagens, à medicina, etc. À medida que o tempo passa, a tecnologia evolui e vai possibilitando essas mudanças. Opa, gente, eu estou lendo e estou esquecendo de colocar a crase. Vamos voltar aqui. Até 2069, as cidades. Não há necessidade, porque aqui pede apenas o artigo. Passarão por diversas mudanças associadas às casas,
a alimentação, as viagens, a medicina, associadas a quê? Aqui o complemento desse nome associadas pede preposição. Então, todas essas palavrinhas que vêm acompanhado do a aqui recebem o acento grave indicador de crase, ok? Então, todos eles você vai colocar o acento grave aqui, correto? À medida que o tempo passa, a medida é uma locução conjuntiva, então ela, por ser feminina, ela vem escrita com crase, correto? Segundo tempo, a tecnologia, aqui apenas o artigo, não há necessidade de crase, não temos crase aqui. Evolui e vai possibilitando essas mudanças. Segundo o texto, por exemplo, com o uso dos foguetes no futuro, o ser humano poderá chegar a qualquer, aqui é um pronome indefinido, então não utilizo crase antes do pronome indefinido. E viajar até o espaço. Outro aspecto destacado envolve a utilização. A utilização aqui também envolve o que? O verbo não pede preposição, então apenas o artigo. De impressoras 3D pela medicina. O que poderá ajudar as pessoas? Ajudar quem? O verbo também não pede preposição, né? Verbo transitivo direto, então apenas o artigo. Que estiverem à espera de transplantes de órgão. À espera. Ali, quem estiver à espera é um termo que é feminino e está pedindo pede o acento grave indicador de crase, correto? Agora, aqui na número 10, analise a frase a seguir. No final de semana, o grupo de amigos foi ao parque e depois foi assistir ao filme lançado recentemente. Reescreva a frase substituindo a palavra parque por praia e a palavra filme por peça, fazendo as alterações necessárias. No final de semana, o grupo de amigos foi à praia. A praia é uma expressão feminina, então ela pede preposição. Foi à praia e depois foi assistir a peça lançada recentemente. Assistir, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, aqui pede preposição, verbo transitivo indireto, correto? Mas quase nunca vem. Como está ficando com a natureza? Exatamente. Exatamente, Daniel. Agora que eu estou vendo ali o que você postou. Eu não corrigi a número 6. Meu Deus do céu. A número 6 ali. Ah, eu parei ali, verdade, tá certo. Mas eu vou terminar aqui e volto ali nela, tá? Reescrevendo aqui vai ficar no final da semana, o grupo de amigos foi à praia, com acento grave, indicador de crase, e depois foi assistir a peça, assistir a quê? A peça lançada recentemente, certo? Então ali temos crase aqui quando você coloca praia e temos crase aqui quando você substitui por peça, correto? E eu deixei para trás essa questão aqui, número 6. Ok, gente? Releia o trecho a seguir, retirado da carta do leitor, e depois faça o que se pede. Isso me leva a crer que, nesse ano, o mundo já estará perdido em relação à natureza ou ao estado de poluição do ar. Observe a presença da crase no período. Ela foi empregada adequadamente? Justifique sua resposta. Relação à natureza. Aqui nós temos um complemento nominal, então aqui é uma expressão feminina, então nesse caso aqui utiliza-se crase. Correto, gente? Então indicador de crase ali está correto. Ok? Eu acho que agora então eu corrigi todas, é isso? Deixa eu olhar aqui, mas eu acho que sim. Isso. Correto, gente? Não sei se vocês conseguiram me acompanhar, mas eu vou deixar esse momento agora para vocês perguntarem alguma coisa, talvez não tenham entendido na hora da minha explicação. E
Vocês podem fazê-lo agora, correto? Só um minutinho.